Vamos estudar a Bíblia. Hoje a gente vai estudar o capítulo 42 até o 50. Tem poucas coisas marcadas aqui, né? É o que a gente vai estudar hoje. Então já pegue sua Bíblia aí, pegue sua caneta e vamos marcar a Bíblia. Então tá aqui, o capítulo 42 já diz assim, ó, já marquei o título de laranja, né? É um título bem interessante. Descendo aqui, o versículo 6 é aquele versículo que eu mostrei ontem, né, para vocês. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra, que é o cumprimento daquele sonho que José teve, né? Então, marquei de azul. Descendo aqui embaixo, não temos nada marcado. Agora vamos nesse outro título aqui. Os irmãos de José regressam do Egito. Marquei de azul também, porque é um título interessante, né? Tem alguns comentários bem interessantes. Por isso que eu marquei o título de azul. Aqui estamos no capítulo 43. Já marquei o título, né? Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E aqui vamos ver se tem alguns versículos. Marcado não tem. O outro título, José hospeda seus irmãos, né? E aqui também a gente não tem. Tem nada marcado aqui, nenhum versículo. Porém, tem esse aqui, o 32. Vamos ver porque que eu marquei esse versículo 32. Diz assim: serviram-lhes a ele a parte, e eles também a parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele. Aqui é um banquete que José fez, né? E os seus irmãos estavam ali participando, porém, o que é que acontece? Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominável para os egípcios. Por isso que eu destaquei essa parte aqui, né? É uma cultura que eles tinham lá, né? Então os egípcios não se alimentavam junto com os hebreus. Então José fez, né, a refeição ali tanto para os egípcios em lugares diferentes e os hebreus em lugar diferente, certo? Então eu já destaquei essa questão aqui por causa da cultura deles lá. Então vamos lá, capítulo 44, já marquei o título, né? Estratagema de José para deter seus irmãos. Marquei o título, vamos ver se eu marquei algum versículo aqui. Pelo visto não tem nenhum versículo marcado. Marquei esse outro título de azul também, a defesa de Judá. Temos aqui, não temos nenhum versículo marcado. E vamos, e aqui temos, capítulo 45. Capítulo 45 eu já marquei de laranja. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Você já conhece a história, né? Então, a história em si eu marquei de laranjado porque ela é mais interessante do que as outras ali, certo? Então, vamos ver se tem algum versículo. Temos um aqui. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então o que é que acontece? Quando José tinha sido vendido pelos seus irmãos, né, para não passar pela mente deles, que foi eles que enviaram eles para o Egito, por hoje, na situação que ele estava rico, né, na questão que ele era um servo bem próximo de Faraó. Aí para eles pensarem que foi através dos irmãos dele que ele chegou naquele ponto ali, então ele já falou, ó, assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Então tem muita situação da nossa vida que a gente é enviado para algum lugar, mesmo que a gente não queira ir lá. Se a gente for fiel a Deus, a gente pode, no ambiente que a gente esteja, também pode abençoar o local que a gente esteja. Mas para isso a gente tem que estar em comunhão com Deus, certo? Então vamos lá, versículo mais adiante. Não temos, então temos outro título aqui que eu marquei. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Então aqui eu marquei também o título, certo? De azul. E esse título não marquei. Jacó e toda a sua família descem para o Egito, não precisei marcar. Eu só marquei esses nomes aqui, ó. Os filhos de Ruben. Por quê? Eu não sei se esses nomes são os mesmos nomes dos personagens que a gente já conhece, né? Porque aqui a gente descobre quem era o pai dessas pessoas aqui, né? Se de fato esses nomes, eu não pesquisei a fundo ainda, né? Se realmente esses nomes que tá aqui são os personagens famosos que a gente conhece, se realmente essas pessoas eram pai dessas pessoas. Mas vamos ver, ó. Os filhos de Ruben, Enoque. Como vocês sabem, Enoque lá na história, lá, né? Ele foi trasladado e foi para o céu. E não passou pela morte. Enoque.
Aí, os filhos de Ruben. Então, se aquele Enoque lá for realmente esse mesmo aqui, então nós sabemos que o pai dele era Ruben, certo? Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul. Eu não sei se Saul era aquele lá que era o rei, o primeiro rei de Israel, né? Então, se for, a gente já vai saber quem é o pai de Saul. Por isso que eu destaquei esse nome, né? Os filhos de Simeão. Então, Simeão era o pai de Saul. Os filhos de Levi, Gerson, Coate. Eu não me lembro por que eu marquei esse nome de Coate. Aqui os filhos de Issacar, Tola, Puva e Jó. Eu não sei se esse Jó é o mesmo da história que a gente conhece, que é bem famosa. Então aqui nós temos os filhos de Issacar. Então aqui nós saberíamos quem era o pai de Jó. Era Issacar. Então, se esse Jó for o que a gente conhece, né? Por isso que eu destaquei esses nomes aí, por causa do nome que é famoso, que a gente conhece bastante a história deles, desses personagens. E tem outro personagem aqui também, os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Abel, Asbel, Gera e Naamã. A gente conhece a história também de Naamã, né? Que ele tinha lepra e foi curado lá no Rio Jordão. No Rio Jordão, não me lembro se era o Rio Jordão, mas ele mergulhou na água 7 vezes lá do rio e ele foi curado, certo? Então aqui por isso que eu destaquei, não sei se realmente é o mesmo Naamã. Então se for o mesmo Naamã, o pai dele seria Benjamim. Então vamos lá para frente, temos outro versículo 27, diz assim: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas, certo? Fui lá para o Egito. Então, marquei o versículo 27, vamos ver se tem outros versículos. Temos aqui, eu destaquei aqui de vermelho, você pode escolher outra cor também. Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Assim como eu tinha marcado aquela outra parte que os egípcios não se alimentavam junto com os hebreus, também destaquei essa parte na questão da cultura deles lá. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então vamos lá, capítulo 47, marquei o título de azul, né? Israel é apresentado a Faraó, quando o pai de José aparece lá no Egito, ele é apresentado lá diante de Faraó. Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Então aqui destaquei esse por causa desse tempo aqui, né, que Jacó tinha e que ele estava falando lá pro Faraó. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais no dia das suas peregrinações, ou seja, os pais de Jacó viveram muito mais tempo do que ele, né? Ele já estava bem velhinho. Então aqui marquei o título: José compra toda a terra do Egito para Faraó, já marquei de laranja, certo? Vamos ver aqui. Vamos na outra página. Aqui estamos, já destaquei outra coisa aqui também, deve ser interessante, vamos lá. Diz assim: E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra do sacerdote não ficou sendo de Faraó, certo? Destaquei isso aqui também. Porém eu não marquei o versículo, marquei só o que me chamou a atenção. Versículo 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos e morreu. Ou seja, lembre que eu falei, todas as vezes que você encontrar um versículo que fala o tempo que a pessoa viveu, você marca de uma cor diferente, não marca de azul, certo? De azul é muito usado em versículos que são importantes, mas não tanto quanto o de laranja. E esse que fala, os versículos que falam o tempo de vida da pessoa, você escolhe outra cor para marcar o versículo. Vamos ver se tem mais embaixo aqui. Não temos. Temos outro aqui, ó. Versículo 16. Diz assim: O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E cresça em multidão no meio da terra. Por que eu destaquei esse de laranjado? Que fala: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Creio que foi só por causa dessa frase aqui que eu marquei de laranja, né? Sejam neles chamados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra.
Então, creio que foi por isso que eu marquei de laranjado isso aqui. Vamos ver mais, que nós temos também, né? Bênçãos proféticas de Jacó. Vamos aqui no capítulo 49. E não marquei o título, né? Mas destaquei os nomes daqueles mesmos personagens que a gente marcou nos outros, num capítulo lá atrás, né? Aqui é os nomes dos filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi. Aí eu já destaquei que é bem mais fácil de você encontrar, localizar o nome de cada um deles. Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali e José, certo? E aqui eu marquei e destaquei esse aqui, né? A tua salvação espero, ó Senhor. Certo? Por isso que eu marquei de laranjado, por causa dessa frase que é super interessante. A tua salvação espero, ó Senhor. Que é Jacó, né? Falando que ele esperava a salvação do nosso Deus. Uma salvação eterna, certo? Por isso que eu destaquei lá. Que versículo 25 diz: pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Então, é isso aí. Aqui também o último, Benjamim, né? Eu destaquei o nome dele aqui. E vamos ver o último capítulo, a lamentação por Jacó e o seu enterro. E já destaquei aqui o versículo 3, porém não marquei o versículo. Gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Então destaquei essa parte, porque na tradição deles lá, eles gastavam 40 dias para embalsamar uma pessoa, né, um morto. Então vamos ver se tem mais outras informações aqui atrás, para finalizar. Então, não temos aqui, esse título também não marquei, a magnitude de José para com seus irmãos. E o outro lado temos o versículo 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. E isso também, irmão, pode acontecer também na vida de muitas pessoas, né? As pessoas desejam mal à pessoa e Deus converte aquele mal em bênçãos na vida da pessoa. E aqui, como eu falei, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Então aqui também poderia ser uma cor diferente, certo? Todos os versículos que mostram o tempo de vida da pessoa teria que destacar de cor diferente. Como eu não tinha lembrado disso, por isso que os versículos estão todos de azul. Mas você que está marcando a sua Bíblia, você pode marcar ela também de cores, essa situação em cor diferente, certo? Então aqui nós finalizamos o primeiro livro da Bíblia, como marcar a Bíblia, livro de Gênesis. E o livro de Êxodo vai ter muita coisa que a gente vai ter que pesquisar. Tem muitos versículos que vai apontar para outros versículos para explicar eles, certo? Então as coisas vão começando a ficar mais interessantes agora, hein? Tem muita coisa isso aqui, o Êxodo, né? Tem muita coisa que eu marquei. O de Gênesis foram poucos, né? Mas o de Êxodo, talvez daqui em diante, muitos livros vão ter muitas coisas marcadas. Então, espero ter ajudado vocês aí a marcar a sua Bíblia, tá? E vai deixando um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos. Então, Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.